Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho dessa vitória do Flamengo por 2-1 contra o Fluminense. Eu sei que o vídeo está saindo um pouquinho tarde, um pouquinho não, bastante tempo depois do jogo, mas foi o período que eu consegui reservar para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo. Enfim, Flamengo que venceu por 2-1 de virada, né? O Cano abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio, o Andrés Pereira empatou e depois o Gabigol virou o jogo. Então, antes de tudo, bora ver aqui as escalações, falar um pouquinho sobre os dois times e como os dois times jogaram e passar pelas estatísticas também, né? Enfim, a escalação do Fluminense foi a seguinte: foi o Fábio, né, ex-Cruzeiro, Samuel Xavier, Manuel, David Braz e o Iago. O Iago que vem jogando como lateral esquerdo ou lateral direito, ele já jogou como lateral direito algumas partidas passadas com o Diniz, hoje jogou na esquerda. Do meio para frente é um cara que é produtivo, por naturalmente ser um cara que é um médio ofensivo, né? Um cara que joga do meio para frente, ele naturalmente vai ter mais qualidade do que a maioria dos defensores, né? Então é um cara que do meio para frente agregou bastante, teve inclusive ótimas jogadas individuais, mas do meio para trás deu muitos buracos. Não é à toa que o gol do Gabigol, por exemplo, foi no lado dele, nas costas dele. Então a parte defensiva do Iago acabou pesando e dando uma atrapalhada. O próprio gol do Andrés Pereira saiu nas costas dele também. Os dois gols do Flamengo foi pelo lado esquerdo defensivo do Fluminense. Então, a parte defensiva do Iago acabou ficando um pouquinho defasada, por mais que do meio para frente ele tenha agregado bastante. O Luiz Henrique, o Wellington, o André, que é absurdo o tanto que o André joga. É um cara que eu sou fã, não é nem de agora, já faz um certo tempo. Joga muita bola, desde a época do Marcão, no final do Brasileirão passado, eu já tinha ficado surpreso com o tanto que o André joga. O Arias, o Ganso, que vem retomando bom futebol, é absurdo a qualidade do Ganso também, é extra classe. É raro encontrar algum jogador com a qualidade que o Ganso tem. Se bobear, nem existe no futebol mundial, não estou falando nem no futebol brasileiro. Com as características do Ganso, o jeito dele conseguir acalmar o jogo, a visão de jogo que ele tem é absurda, ele podendo jogar mais encostado no atacante, mas preferencialmente mais atrás. Não é à toa que na reta final do jogo, quando o Fluminense foi quase todo pro ataque, o Ganso virou quase um zagueiro ali do lado do André e do Felipe Melo, mas na defesa. E o Ganso era quem deixava os caras com a chance para finalizar. Então é absurda a qualidade dele. E no ataque o Cano que fez o golzinho dele, mas também desperdiçou uma boa chance, que ele ficou meio receoso na hora de finalizar, e o Hugo do Flamengo fez uma baita defesa. Falando em Flamengo, a escalação do Flamengo foi a seguinte: foi o Hugo, para mim o melhor da partida. Não fosse o Hugo, o Fluminense teria vencido a partida. Fez diversos milagres na finalização, por exemplo, aqui do... cadê? Matheus Martins, cara a cara, Matheus Martins, também uma finalização de fora da área do Matheus Martins, essa defesa do Cano que eu acabei de falar, um cabeceio do Manuel. Então o Hugo se destacou pra caramba, pra mim é o melhor da partida. O Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, o Ayrton Lucas poderia ter tido o lei do ex, né, do Ayrton Lucas, mas acabou não tendo. O William Arão, Andrés Pereira que fez o gol dele, é bom pra ele voltar a ganhar moral, né, ele que depois daquela entregada na final da Libertadores, porra, decaiu demais a passagem dele pelo Flamengo, né. Então é um gol fundamental para a autoestima dele, para a moral que ele vem tentando reconquistar da torcida do Flamengo, né. Depois do Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol que voltou a marcar, né. Já faz um tempinho que ele não fazia gol e voltou a marcar. Ainda entraram o William, o John Kennedy, o Matheus Martins, o Felipe Melo e o Caio Paulista no Fluminense. Queria destacar desses daí o Caio Paulista, entrou muito bem, basicamente como um ala esquerdo aqui. Entrou muito bem no Fluminense, ótimos dribles, velocidade, entrou muito bem. O Matheus Martins também foi peça importante no jogo porque ele criou duas grandes oportunidades. Uma finalização de fora da área e uma chance cara a cara que ele acabou desperdiçando, que acabou consagrando o Hugo, né. Já no Flamengo, entraram o Vitinho, né, o Lázaro, o Pedro, o Pablo e o Isla. Enfim, passando aqui pelas estatísticas, aqui vai esclarecer um pouquinho do que foi o jogo. 17 finalizações do Fluminense, 7 do Flamengo, 6 no gol do Fluminense, 3 no gol do Flamengo, ou seja, o Fluminense chutou 6 bolas no gol para fazer um gol e o Flamengo chutou 3 para fazer 2 gols, né? A gente vê aí o aproveitamento também, né? A posse de bola, 63% do Fluminense, 37% do Flamengo, mais de 500 passes do Fluminense,
um pouquinho mais de 300 do Flamengo. Precisão do passe 86% do Fluminense, 76% do Flamengo. Teve no total 25 faltas, né? 16 do Flamengo e 9 do Fluminense. Naturalmente os times do Diniz prezam por um jogo mais bonito, então tem menos faltas. Quantidade de amarelos foram 8, né? Clássico é clássico. E 2 vermelhos, um para cada lado. Mas os jogadores que foram expulsos aqui, o David Braz e o Rodinei, nem estavam em campo. O David Braz já tinha saído e o Rodinei nem entrou. Então os dois foram expulsos, mas acabaram não interferindo no desempenho dentro de campo. Além disso, tiveram 6 impedimentos e 14 escanteios. E a gente vê um pouquinho dessa pressão do Fluminense, né? Desses 14 escanteios, 12 do Fluminense e 2 do Flamengo. Resumindo, foi basicamente... Eu diria que foi parecido inclusive com a final da Champions, velho. Do Real contra o Liverpool. Lógico, não tô comparando os times, mas o que foi o jogo. No caso, o Fluminense sendo o Liverpool e o Flamengo sendo o Real Madrid. Não tô comparando os times, eu tô falando a lógica do jogo. O Liverpool, ou o Fluminense, foi muito superior, criando as chances mais claras, ficando mais com a bola, tendo um controle maior do jogo, toda hora estando mais próximo do gol. Mas aí o Real Madrid, o Flamengo, sendo eficaz nos contra-ataques e nas jogadas rápidas, nessa transição, né? E também tendo jogadores mais renomados, mais conhecidos. E aí acabou saindo essa vitória do Flamengo. Mas pelo que foi o jogo, o Fluminense estava muito mais próximo da vitória quase que o tempo inteiro. Foi quem estava mais... Eu não gosto de falar de merecimento no futebol, mas se existisse merecimento no futebol, o Fluminense seria quem deveria ter saído vencedor, né? Mas como eu falei, na minha visão não existe. O Hugo pegou pra caramba, salvou o Flamengo e com isso o Flamengo conseguiu sair com essa vitória. Mas eu queria destacar esse time do Fluminense. Eu, como uma pessoa que naturalmente já defende o jogo do Diniz, pode me chamar de maluco, mas eu torço pro Grêmio. Não é de agora que eu peço o Diniz no Grêmio, porra. Desde que quando ele tava sem clube, pô, eu já queria ele. Eu sou fãzaço do estilo de jogo dele, é um estilo de jogo arriscado. Ele diminui um pouquinho essa saída de bola com o goleiro. Isso eu acho bacana, ele tem que ir melhorando isso mesmo, porque tem coisas que são desnecessárias. É um perigo que você não precisa sofrer. Mas o jogo por si só é muito bonito de se ver. Ainda mais quando se tem esse cidadão daqui, que é o Ganso. O Ganso em boa fase faz o jogo ficar ainda mais bonito. O Fluminense jogou um futebol muito lindo, velho. Um futebol bonito de se ver. Um futebol de nível europeu no Brasil. Foi bonito de se ver esse jogo Fluminense. Foi lindo. Mas acabou que dentro de campo o Flamengo conseguiu sair com a vitória, até pelo jeito que conseguiu jogar. Não sendo um jeito medroso, muito pelo contrário, mas uma estratégia mais defensiva, mais recuada. Eu sou mais fã do estilo de jogo propositivo, como é o jogo do Fluminense, que é um jogo mais legal de se assistir. Deixa o espetáculo mais bonito. E também, você naturalmente fica mais próximo da vitória. Dessa vez acabou não acontecendo. Mas é muito promissor esse time do Fluminense. Tem boas peças aqui, do meio pra frente principalmente. É uma mescla muito bacana de jogadores experientes, como é o Manuel, Samuel Xavier, o David Braz, o Iago e por aí vai. Com jogadores mais jovens, como o Luiz Henrique, o André, os próprios caras que entraram, como o John Kennedy, o Caio Paulista e o Matheus Martins, por exemplo. Então é uma mescla bacana, o Diniz naturalmente tem isso de aproveitar jogadores mais jovens e vem dando certo, pelo menos o desempenho é muito bom e no meio de semana ganhou de 10-1 inclusive. Acabou não se classificando na Sul-Americana, mas mostrou o potencial que tem essa equipe. E por mais que o Flamengo tenha ganhado, acho que a notícia mais bacana aí vai pro Fluminense, pelo futebol que conseguiu apresentar. Sendo, eu vou dizer até muito melhor do que o Flamengo, não vou nem falar melhor, vou dizer muito melhor. Muito superior quase que o jogo inteiro. É que nem eu falei, hoje o Flamengo só venceu porque tinha o Hugo num dia inspirado. Pegou pra caramba e fechou o gol. Se fosse um Hugo desmotivado, um Hugo que tivesse sem confiança, era jogo pro Fluminense ter metido 4-5-1, 4-5-2 no Flamengo. Era pro Fluminense inclusive ter feito uma goleada no Flamengo. É só a gente ver aqui os números. Posse de bola, finalizações, escanteio, passes. O Fluminense foi muito superior ao Flamengo. Porém, futebol é assim, é imprevisível, tudo pode acontecer. Um cara tá numa noite mágica, como é o Hugo, acaba consagrando o Flamengo e tendo esses 3 pontos. Também queria destacar o final do jogo, a torcida do Fluminense.
percebeu isso que eu tô falando aqui, e mesmo com a derrota ficou um tempão ainda aplaudindo o time, apoiando o time. E é isso, porra. Não adianta você ficar triste, começar a chorar. Como é que a gente perdeu esse jogo, mesmo jogando bem? Não, você tem que valorizar o que aconteceu, porque é sinal que o trabalho vem sendo bem feito. Então, se o Fluminense manter esse jogo que aplicou hoje contra o Flamengo, provavelmente vai ficar no topo da tabela no final do Brasileiro. Se bobear, pegando inclusive um G4, se apresentar esse futebol durante o campeonato inteiro. Quem sabe até uma briga pelo título, nunca se sabe, né? Enfim, eu acho que por mais que o Flamengo tenha vencido, a notícia é mais positiva ainda por Fluminense pelo jogo apresentado. Tem uma perspectiva de futuro muito boa para esse time do Fluminense. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike e comenta aqui embaixo a sua opinião. Bom, foi esse vídeo e falou!